Olá, meus amores! Essa é a aula de biologia. Para a turma do nono ano, na aula de hoje, eu vou fazer a correção da avaliação mensal de biologia, tá beleza? Aqui nós vamos ter tanto a prova de primeira chamada quanto a prova de segunda chamada, tá bom? Primeira chamada e depois a de segunda chamada. Vamos lá! Nessa primeira questão, ele apresentava 3 colunas para a gente fazer a relação e marcar a alternativa com a alternativa correta. Então, era para a gente relacionar o tipo de sangue, ao aglutinogênio presente e a aglutinina presente. Nesse caso, eu tenho que o sangue tipo A, ele vai ter aglutinogênio A, e ele tem aglutinina anti-B. Então, para o número 1B, já me tira essa e essa, ok? Para o sangue B, eu tenho aglutinogênio B e aglutinina anti-A. 2A. 2A. Permanece. As duas alternativas. Para o sangue AB, eu vou ter os 2 tipos de aglutinogênio, tanto A quanto B. E eu não tenho aglutinina. O único que não tem aglutinina é o AB. E o único que tem os 2 é o O. Então, para o 3, eu vou ter 1 e 2. E aqui o 3 me indica que eu não teria aglutinogênio. Então, essa alternativa já era. E para o sangue O, ele não vai ter aglutinogênio. E ele vai ter aglutinina anti-A e anti-B. Fica, então, a alternativa D, ok? Na segunda questão, é um teste. Ele mostra as lâminas, me informa que o rachuradinho é aglutinado e o todo cinza não houve aglutinação, ou seja, o sangue não coagulou. O sangue que ele vai testar, Isam Bzinho, é sangue B e o fator RH é negativo. Para o sangue B, ele vai ter aglutinogênio B. Então, o sangue B tem aglutinogênio B. Ele vai coagular, vai ter aglutinação no anti-B. Por que ele vai aglutinar no anti-B? Porque ele tem o aglutinogênio B. Então, aquele que aglutina em B é esse e esse. Ok? Na letra D, ele me mostra que também aglutinou em anti-A. E esse daqui me indica que ele tem A. Se ele tem A, na letra D, a gente vai ter o sangue do tipo AB. Só sobra, então, a alternativa B. Aqui ele mostra que não aglutinou. O fator RH negativo, ele não tem RH. Então, ele tem anti-RH. Se ele não tem RH, ele não vai aglutinar no RH. Só para a gente treinar. Esse aqui aglutina em A e não aglutina em B. E aglutina no RH. Se aglutinou, o sangue vai ser A positivo. Aqui a gente já sabe, é B negativo. Nesse caso, não aglutinou em A. Então, não tem A. Não aglutinou em B. Não tem B. Então, esse sangue aqui é do tipo O. Se ele não aglutinou no RH, não tem RH. Esse sangue vai ser O negativo. Esse aqui aglutinou em RH, então ele vai ser AB positivo. Aqui tem o A. Esse daqui indica que não tem o B. E esse daqui indica que ele não tem RH. Esse tipo de sangue vai ser A positivo, ok? Beleza?
Próxima questão. Na terceira questão, diz assim: observe as colunas e marque a alternativa que apresenta a sequência com os cruzamentos corretos entre os pais e as possibilidades para os filhos. Ok? Bem, de cara, eu vejo que essa alternativa tem um filho O. Então, nesse caso, os dois pais têm que ter um izinho. Para a letra D, só tem como ser o número 2. Tá? Ixi, Maria, olha só que sorte! Só tem uma alternativa certa. Mas vamos tentar os outros? Os cruzamentos para isão A, isão B, com isão A e isão B, vão me dar isão A com isão A, isão A com isão B, isão A com isão B e isão B com isão B. Esse para o número 1. Para o número 2, a gente já teve, né? É o exemplo aqui, letra D. Vai ser isão B, izinho, com isão B, izinho. Primeiro com primeiro, isão B, isão B. Primeiro com segundo, isão B, izinho. Segundo com primeiro, isão B, izinho, porque o dominante sempre na frente. E por último, izinho, izinho. Para o número 3, nós teremos isão A com izinho, izinho. Só vai ter isão A, izinho. Só tem essa chance. E por último, isão A com isão A, isão B, vamos ter isão A, isão A, isão A, isão B, isão A de novo e isão A com isão B de novo. São essas todas as minhas possibilidades, ok? Quarta questão. Após um acidente de lancha na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Salgado Filho. Uma das vítimas teve de ser submetida à cirurgia de emergência e necessitou de transfusão sanguínea. A vítima em questão era portadora do sangue do tipo AB positivo. No banco de sangue do hospital havia estoque dos seguintes tipos sanguíneos: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo e O negativo. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta somente os grupos sanguíneos que a vítima poderia receber durante a cirurgia e estão disponíveis no banco de sangue. Bem, amor, o sangue AB positivo é considerado o receptor universal. Por quê? Porque ele pode receber de todos os sangues. Se ele fosse negativo, ele não seria o receptor universal, porque negativo não pode receber de positivo. Mas não é o caso. Ele é AB positivo. Por ser o receptor universal, ele pode receber de todos os sangues. Na sexta eu tenho uma imagem sobre uma divisão celular por mitose. Eu quero identificar o 1, o 3 e o 4. Ok? Bem, no 1, eu já tô tirando a carioteca, o núcleo está se condensando, os centríolos estão indo para a ponta, só pode ser prófase. No 3, ele já está no meio. Se está no meio, é metáfase. E aqui, quando ele puxa, ó, como é mitose, na metáfase, eu vou separar as bandinhas do X. Então, esse daqui é
anáfase. Sétima questão. Essa aqui deu pano pra manga, né? Olha, eles estão organizados no meio. E ao ser organizados no meio, eu tenho a metáfase. O grande questionamento foi, tia, mas eles estão separados. Bem, quem está separado é o número de cromossomos. Aqui eu tenho um número de cromossomos ímpar. Se o número de cromossomos é ímpar, nós estamos falando de mitose, tá? E uma vez que é mitose, para separar na anáfase da mitose, eu só posso separar as cromátides. Fica a metadinha do X de cada lado, ok? Oitava questão. No processo de meiose, há um fenômeno importante e responsável pela evolução das espécies com reprodução sexuada. O nome desse processo, que acontece só na meiose, amor, é crossing over. E o crossing over acontece na prófase 1, ok? Aqui a gente finaliza a correção da avaliação de primeira chamada, tá bom? De segunda chamada, ó, ela é mais, digamos assim, objetiva. Na primeira questão, a gente vai identificar o tipo de aglutinina e aglutinogênio de cada tipo sanguíneo. A diferença da primeira questão aqui para a primeira questão da primeira chamada é que aqui você faria a relação e aqui a gente vai escrever. Na segunda diz, um jovem apresenta sangue tipo A com genótipo ISão A, ISão A. Marca a alternativa que apresenta o possível genótipo dos pais. Se ele é ISão A, ISão A, ele como filho ISão A, ISão A, ele tem que ter herdado pelo menos um ISão A do pai e um ISão A da mãe. Portanto, não pode ser aqui, já que os dois são negativos. Aqui eu tenho um O. Esse daqui vai me dar sangue do tipo B. Só sobra a letra A. Terceira questão. Escreva quais tipos de sangue podem ser recebidos em doação para cada uma das opções abaixo. Aqui, fácil. O sangue do tipo A pode receber de A e de O. O sangue do tipo B, de B e O. AB é o receptor universal, recebe de todos. E o sangue tipo O recebe apenas do sangue O. Aquele desenho que a gente fez. Eles doam para si, sempre. E aqui é só subindo. Esse é o esquema de doação, tá bom? Explique como acontece a doação de sangue quando levamos em conta apenas o fator RH. Fácil. Positivo doa para positivo e negativo. Doaria para positivo e para negativo. Por quê? O fator RH positivo, ele tem a proteína RH. E o negativo não tem RH. Porém, tem anti-RH. Ok? Na quinta questão, diz assim. Sobre as divisões celulares, explique o que se pede. A. Qual tipo de célula se forma na mitose? Haploide ou diploide? Amor, na célula haploide, eu tenho a metade dos cromossomos, tá? E na célula diploide, que é chamada de 2N, eu tenho o número completo. Para a mitose, é sempre a célula completa. Na letra B, pede para a meiose, é sempre a metade, que seriam os gametas sexuais. Ok? Na sexta questão, diz assim. Marca a alternativa que apresenta o nome da fase da meiose em que ocorre o crossing over.
Crossing over é quando ele muda metadinha, um pedacinho da perninha do cromossomo. E isso acontece sempre na prófase. Para finalizar, a 7ª questão traz pra gente os desenhos das etapas da divisão celular e pede que coloque o nome. Observe que aqui, ó, eu tenho metade do cromossomo. Então, anáfase. Essa está no meio, metáfase. Aqui, a membrana plasmática está se dividindo, telófase. E já que os centríolos estão formando o fuso acromático, prófase. Agora sim, avaliações corrigidas com sucesso. Até a próxima, meus amores!